Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você está me assistindo, mas seja muito bem-vindo ao primeiro tema do projeto Arca, da Aliança Restauracionista Caminho Antigo. A identidade da igreja. É isso que nós vamos tratar na reflexão de hoje. E para isso, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 13. Nós vamos ler 2 versos deste capítulo. Esses 2 versos são basicamente um resumo do que está acontecendo ali naquela situação. O verso 16 e, na sequência, o verso 32. Atos capítulo 13, verso 16 e o verso 32. Pessoal, eu estou muito feliz. Eu estou satisfeito demais, porque esse projeto não é recente, a sua ideia, a ideia da criação desse projeto, ela é bem antiga, na verdade, e graças a Deus, ele vem se concretizando, vem tomando forma, e estou bastante feliz por essa ser a nossa primeira vez juntos, estudarmos a Escritura, olharmos para um tema tão relevante nos dias de hoje, eu poder dividir com vocês essa visão da restauração, da identidade da igreja. Isso é muito satisfatório para mim. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Criador, ao Eterno, ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que manteve a sua promessa e durante toda a história nos ensinou a compartilhar aquilo que ele especificou para o seu povo. Tendo dito isso, vamos dar início então à nossa reflexão. Tenho certeza que o Criador irá nos abençoar muito. Então vamos lá, o nosso tema é a identidade da igreja. Nós temos como texto base Atos capítulo 13, o verso 16 e o verso 32. Vamos ler então. Verso 16. Eu estou lendo aqui na Bíblia Completa Judaica. Seja qual for a tradução que você tem aí, o resumo do texto é o mesmo. Então vamos ler. Então Shaul, que é Paulo, pôs-se em pé, acenou com a mão e disse: Amigos israelitas e tementes a Deus, ouçam-me. Talvez na sua tradução esteja assim: Israelitas e gentios tementes a Deus, ouçam-me. O Deus do povo de Israel escolheu nossos pais. Ele fez o povo crescer durante a permanência no Egito, como estrangeiros, e com o braço estendido fez sair daquela terra. Já li o 17. Mas vamos ler só o 16 e o 17. Então o 16 é uma frase só. Amigos israelitas e gentios tementes a Deus, ouçam-me. Vamos lá para o 32 agora. Quanto a nós, que lhes trazemos as boas novas do que Deus prometeu a nossos pais, Ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Yeshua, ou Jesus, como está escrito no Salmo. Quanto a nós, Deus cumpriu as promessas feitas aos nossos pais. Na sua tradução, provavelmente esteja assim, o verso 16 e 32. Pondo-se em pé, Paulo fez sinal com as mãos e disse: Israelitas e gentios que temem a Deus, ouçam-me. Verso 32 agora. Nós lhes anunciamos as boas novas. Olha o que ele estava anunciando. O que Deus prometeu aos nossos antepassados, Ele cumpriu para nós, seus filhos. Esses 2 versos, o 16 e o 32, eles são um resumo do que Paulo disse no discurso completo de Atos 13. E tem alguns detalhes que saltam aos olhos. O primeiro deles é, ele está falando para um público de israelitas e gentios tementes a Deus. O público dele não é só Israel.
É Israel e os demais tementes a Deus. E ele faz uma afirmação. O que Deus antes prometeu aos nossos antepassados. Quem são os antepassados que Paulo está citando? Lembra dos antepassados de Israel? Toda vez que alguém vai falar de que Deus havia prometido alguma coisa para os antepassados, eles estão falando de quem? Abraão, Isaque e Jacó. Os antepassados. Aquilo que Deus prometeu aos nossos pais, aos nossos antepassados, ele cumpriu em nós hoje. Veja bem, dois detalhes importantíssimos aí nesse texto. Mas antes de entrar na palavra, antes de entrar no texto em si, esse é só o texto base. É onde nós vamos traçar toda a nossa reflexão. Antes da gente entrar de verdade no texto, a gente precisa identificar antes, analisar antes o nosso tema, que é a identidade da igreja. Então nós precisamos analisar o que é a identidade, o que é uma identidade e o que é a igreja. Sem ter isso em mente, claro, sem ter isso especificado, a gente pode incorrer num erro comum, que é tratar o texto fora de contexto. E nós não queremos isso aqui, pelo contrário. Nós queremos deixar uma proposta muito clara, uma lógica, nós vamos construir uma sequência lógica muito clara, para que quando chegar no final dessa reflexão, você possa dizer assim: Deus me edificou, eu entendi o texto e guardei no meu coração. Então vamos lá, precisamos analisar as palavras, identidade e igreja. A primeira delas então, identidade, e isso segundo o dicionário, tá? Qualquer dicionário que você procurar aí, você vai achar essa análise que eu vou passar aqui agora. A palavra identidade, o que significa identidade? Logicamente, é uma identificação, um caráter específico, um conjunto de ações que formam algo, que identificam uma especificidade, torna exclusivo alguma coisa. Identidade tem a ver com ações, com caráter. E o caráter é um conjunto, é uma sequência de práticas, de ações que se formam identificando alguma coisa. Beleza até aí? Vamos lá. Perceba o seguinte: identidade e caráter, nesse caso, são praticamente sinônimos. Ou seja, um conjunto de ações é que vai identificar uma situação, e não só a expressão em si. Por exemplo, o que você expressa é menos importante ou diz menos sobre você do que aquilo que você pratica. A prática, o conjunto da prática, das ações, é que vão identificar de verdade uma pessoa, ou um grupo, ou uma situação. E se elas são sinônimos, então nós temos que analisar também a palavra que derivou da identificação, que é caráter. O que é o caráter? Segundo o dicionário, é o que distingue, grave bem essa palavra, distingue, define moralmente uma pessoa ou grupo. O caráter é o que torna separado, exclusivo, faz distinção, mostra a forma de uma pessoa ou de um grupo. Então, dá para afirmar que identidade tem a ver com ações, com práticas. O ser, ou o grupo, ou o indivíduo é definido, ele é distinguido, ele é identificado pelo conjunto de suas ações e não somente pelo que ele declara ser. Vou dar um exemplo específico, prático. Você chega num autódromo, e eu sou motorista, tenho carteira
veicular. Chego no autódromo, eu e um outro motorista profissional, que você não conhece. Você não me conhece, você não conhece o motorista profissional, ok? Nós dois dissemos o seguinte, nós somos motoristas profissionais, nós somos pilotos de Fórmula 1. Você não sabe até aí o que disso é verdade ou não. Eu entro num carro de Fórmula 1 e ele entra em outro. Nós dois saímos ao mesmo tempo da linha de partida. Damos ali 10, 20, 30, 100 voltas. No final, pelo conjunto de ações que o outro piloto teve, o profissional teve, ele se destacou de mim, que sou um motorista comum. Entende? Você que está analisando essa corrida, essas voltas, você olhou para um conjunto de ações durante a curva, o tipo de aceleração, o tipo de frenagem que o motorista adotou em cada curva. O conjunto de ações definiu, identificou a verdade entre os dois motoristas. Os dois se diziam profissionais, mas só um deles demonstrou com ações, ou seja, o caráter de um deles era compatível ao que ele afirmava ser. O do outro não. Ficou claro o exemplo? Então vamos seguir. O conjunto de ações é que identifica o ser, o indivíduo ou o grupo. E o caráter é a prática dessas ações. Então, o conjunto de ações são detalhes. Detalhes. É a obra toda, é o conjunto todo. Que tem o poder de deixar exclusivo, de fazer separação entre um e outro. Ele torna claro a verdade. Ele deixa exclusivo, ainda que pareçam iguais. O caráter é que vai mostrar a diferença. Tá claro até aí? Conseguimos analisar então, segundo o dicionário, o que é identidade. Da palavra identidade variou para a palavra caráter. Da palavra caráter nós chegamos nas ações. Ok? Agora nós vamos analisar a outra palavra que faz parte do nosso tema, a identidade da igreja. Vamos analisar agora então a palavra igreja, ok? Essa vai ser bem interessante, bem interessante. Vamos lá. Para analisar essa palavra, nós temos que voltar na Escritura Sagrada, na Bíblia. Sabe por quê? Porque nós temos, na atualidade, um entendimento que igreja é uma coisa recente. Recente no sentido do Messias. Igreja é a formação posterior à morte de Jesus, à morte e ressurreição de Jesus, ou do Messias. Então vamos voltar um pouquinho na Escritura para nós tirarmos uma conclusão definitiva da palavra igreja, ou de tudo que está envolvido na palavra igreja, ok? Então vamos voltar para a Escritura. A primeira vez que o termo igreja ela aparece, para surpresa de alguns, não é no Novo Testamento, é no Antigo Testamento. Ué, Daniel, mas aparece no Antigo Testamento igreja? Sim. Vocês já ouviram falar na Septuaginta? A Septuaginta é a tradução do hebraico para o grego de todos os textos ali do Antigo Testamento. Ou seja, o Antigo Testamento que estava em hebraico foi traduzido para o grego. Isso é a Septuaginta. E algumas palavras no grego foram posteriormente utilizadas para a transliteração ou a tradução das Bíblias que nós temos hoje. Tudo certo até aí? Então vamos lá. Só fazer um parênteses aqui. É bem importante que a gente analise com cautela esse termo igreja, porque hoje ele é bastante subjetivo. Subjetivo. Se ele é subjetivo,
ele não é objetivo, ele não é exclusivo, ele não é único. Então a gente tem que olhar para onde o termo surgiu, para a gente ter uma noção mais próximo ou mais próxima da realidade da palavra em si. Concordam? Então vamos lá. Aonde que essa palavra aparece nas Escrituras? Antes do Novo Testamento, aonde? Em Deuteronômio, no capítulo 9 e no capítulo 10. E olha que coisa fenomenal. Sabe em qual situação que ele aparece? Nas situações onde o povo de Deus, o Israel, é ajuntado, é chamado para uma reunião, para que as tábuas da lei fossem apresentadas a eles. Deu para pegar aí? As duas vezes que Moisés está falando para o povo se ajuntar, ele usa a palavra kahal no hebraico, que significa ajuntamento, reunião, e a Septuaginta, que é a tradução do hebraico para o grego, traduziu essa palavra assembleia, reunião do povo, para ouvir o que Deus iria dizer, traduziu como eclésia, ou como muitos chamam, eclesia, que é igreja. Tem um termo gramatical dessa palavra, que é o prefixo ek, mas nós não vamos entrar nisso aqui agora, tá? Que dá o entendimento de chamados para fora, sim, também. Mas essa palavra em si, kahal, reunião do povo com Deus para ouvir o que Deus tinha a dizer, é traduzido pela primeira vez no Antigo Testamento como eclesia ou igreja. Quando Deus reúne o seu povo para falar os mandamentos, igreja. Vai anotando a lógica aí. Daqui a pouco no desenrolar vai fazer sentido que você vai falar assim, que tesouro escondido aí. Vamos lá. A palavra igreja aparece no Antigo Testamento, nas duas vezes em que Deus reúne o seu povo para apresentar as suas leis. E como a Bíblia deve ser compreendida no seu todo, Antigo e Novo Testamento, para entender o que é igreja hoje, nós precisamos saber de onde vem essa ideia de igreja, esse projeto em que acontecesse uma igreja ou que terminasse em a formação de uma igreja. Então a Bíblia ela tem que ser analisada para a gente ter um entendimento correto como um todo. Não dá para nós cairmos no erro grotesco de separar Antigo e Novo Testamento. Nós precisamos analisar a Bíblia num todo. Por quê? Porque Deus se revela na Escritura do Gênesis ao Apocalipse. Os profetas falaram sobre Jesus. O próprio Messias, o Cordeiro de Deus, que foi morto antes da fundação do mundo, é mencionado no Gênesis. Então, para analisar, nós precisamos de ter a Bíblia como um todo, Antigo e Novo Testamento. Por quê? Porque as promessas que hoje nós vemos cumpridas estão lá. Nós temos que observar o processo em que essas promessas aconteceram. Nós temos que observar como o povo chegou onde está hoje. Porque nós temos uma ampla visão sobre os tempos, sobre os acontecimentos, sobre a cultura, e aí nós tratamos o texto dentro do seu contexto. Lembra disso? Texto fora do contexto é pretexto. E é isso que a gente vai evitar aqui. Então nós vamos analisar tudo para poder chegar numa conclusão lógica, final, maravilhosa. A Bíblia sendo estudada como um todo. Tendo isso em mente, afirmando que a palavra igreja, eclesia, aparece também no Antigo Testamento pela primeira vez,
nós temos que ver o contexto que ela ocorre, correto? E eu já falei aqui, quando Deus reúne o seu povo para dar a eles a sua lei, a palavra igreja aparece. Em Deuteronômio 9 e 10, lembra? Moisés está falando para o povo. Agora, se ele está falando para o povo, a pergunta que eu faço é: que povo é esse? Normalmente, quando a gente olha para o Êxodo, nós vemos lá um povo que foi tirado do Egito, que caminhou no deserto. Que povo é esse? A primeira pergunta que a gente tem que fazer é essa: que povo é esse? Sabe por quê? Porque olhando rapidamente para o Êxodo, nós não percebemos que aquele povo que Moisés libertou do Egito é o início do cumprimento de uma promessa mais antiga feita a Abraão, repassada para Isaque e iniciada em Jacó, através do seu filho José, que entrou no Egito. E posteriormente, o que era 70 pessoas aproximadamente, se tornou em mais de 1 milhão. Em Gênesis 46, 26, tem lá o número de pessoas que entraram com Jacó e que são descendentes diretos de Jacó, filho de Isaque, neto de Abraão. Eles entraram no Egito e eles se tornaram a Carral, a congregação de Deus. Veja bem que lindo isso. Olha a lógica sendo traçada, a promessa que foi feita a Abraão, reconfirmada em Isaque, reafirmada em Isaque, tendo seu início de cumprimento em Jacó, através de José no Egito. Então, sem Moisés, com o povo, esse ajuntamento é chamado de igreja. E se esse é o princípio do cumprimento da promessa feita para Abraão, Isaque e Jacó, então quando Deus fala para Abraão, lá em Gênesis 17, em ti eu farei de ti pai de muitas nações. Veja o termo, farei de você pai de uma nação? Não. Farei de você, Abraão, uma grande nação, e você será pai de muitas nações, ou pai de multidões. Gênesis 17. Aí a gente vê lá em Gênesis 26, o filho de Abraão, Isaque, Deus renovando a promessa, Deus reafirmando a promessa de Abraão. Deus diz assim para Isaque: farei de você uma grande nação. A mesma promessa tinha feito para Abraão. E em você as famílias da terra serão abençoadas. E eu farei de você um ajuntamento de nações. Veja que a promessa ela vem aos poucos, com palavras que vão aumentando, ampliando o nosso entendimento sobre o que seria mesmo a promessa de pai de muitas nações, abençoarei as famílias através de você. Aí lá em Jacó, a palavra tem mais um desdobramento. Na promessa que Deus fez para Abraão, reafirmou em Isaque, em Jacó ele dá o início a essa promessa. Olha o que está escrito lá, Gênesis 35, farei de você um grupo de nações. Em Jacó o texto é mais claro. É a mesma promessa feita ao avô dele, Abraão, feita ao seu pai Isaque. E quando chega nele, a promessa está mais clara. Jacó, em você eu vou abençoar as nações. Eu vou fazer de você pai de muitas nações. Um grupo de nações eu farei de você. Da sua nação eu farei um grupo de nações. Então, se a gente está analisando a Bíblia como um todo e entendeu
que todas as vezes que Deus reúne o seu povo para lhe passar a sua lei, ele chama de Kahal, eclésia, que traduzido para o português ficou igreja. Então nós podemos afirmar que o que Deus prometeu para Abraão, Isaac e Jacó foi uma igreja. Foi uma congregação de povos tementes a Deus. Quer saber de onde que eu tirei isso? Do texto base do nosso estudo, Atos 13. Paulo pregando para israelitas e tementes a Deus. Ele não estava pregando só para o povo de Israel. Ele não estava na sinagoga apresentando o seu tema, o evangelho, só para os israelitas. Havia pessoas ali que não eram anteriormente israelitas e se tornaram tementes a Deus. Paulo pregando para israelitas em Atos 13 e para gentios tementes a Deus. Ficou claro isso? Ficou claro? Olha o verso 16. Que Paulo está dizendo, o que Deus prometeu aos nossos antepassados, Abraão, Isaac, Jacó, ele cumpriu em nós, seus filhos. O que estava presente ali? A igreja, a formação, não só mais de Israel como povo, como nação, da linhagem de Abraão, pela genética, mas estava ali também pessoas que eram filhos de Abraão pela fé, os anteriormente chamados de gentios, mas que agora temiam ao Deus de Abraão, temiam ao Deus de Isaac, temiam ao Deus de Jacó. Eram nações anteriormente pagãs que agora se renderam ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Paulo estava falando para a igreja de Atos. Paulo está dizendo para eles, o que Deus prometeu aos nossos antepassados, ele cumpriu em nós. A igreja estava estabelecida ali no discurso de Paulo. Então o que Adonai, o que o Criador prometeu para Abraão, para Isaac e para Jacó, o resumo da promessa era isso: formarei em vocês a minha Kahal, a minha eclesia, a minha igreja, o grupo de nações que eu vou trazer para mim através de vocês. Se isso ficou claro até agora, o que é identidade? O que é igreja? Agora nós vamos entrar no tema proposto. Isso aí é só o início. Vamos lá. Então a primeira pergunta é: por que existe a necessidade de identificar a igreja? De onde surgiu esse tema, a identidade da igreja? A resposta está na internet. Dá um Google aí e pergunta assim, quantas denominações cristãs existem hoje? Você vai se surpreender, sabe por quê? Porque segundo consta na internet, 30 mil, é isso mesmo, não são 3 mil, 30 mil denominações cristãs existem no mundo hoje. 30 mil denominações. E aí eu te pergunto, se a identidade é referente ao caráter, e caráter é um conjunto exclusivo de ações, então pela lógica eu posso afirmar para você que 29.999 dessas denominações estão erradas e tem uma certa. Como é que é? Vou repetir. Se identidade tem a ver com caráter, e caráter é um conjunto exclusivo de ações, então as 30 mil não podem estar corretas. A lógica diz que se uma está correta, as demais estão erradas. Por isso a necessidade
de olhar para a identidade da igreja. Esse tema é fundamental para uma vida saudável, baseada na promessa feita a Abraão, Isaac e Jacó, que se cumpre em nós, igreja. Por isso esse tema é necessário. E como é que eu sei? Na verdade, alguém pode estar perguntando assim, tá, mas espera aí, Deus não age de uma maneira só. Concordo, Deus age de várias maneiras. Não existe uma igreja só que vai ser salva. Concordo. Mas espera aí, a promessa de Deus feita a Abraão é eterna. A separação que Deus fez desde o início dessa promessa, que perpetuou a inúmeras gerações e chegou hoje na igreja, é a mesma. Porque a promessa é eterna. Gênesis 17, 7. No que depender de mim, Abraão, a minha promessa com você é essa. E ela é eterna. Então, se tem alguma coisa diferente, não é a promessa de Deus que mudou. Em algum tempo, a igreja perdeu sua identidade. Isso é o que a lógica me diz para pensar. Em algum momento da criação dessas 30 mil denominações cristãs, em algum momento, a identidade foi perdida. A identidade foi deixada de lado, foi substituída por 29.999 outras identidades. A promessa de Deus é eterna. O que Deus prometeu aos nossos antepassados, Ele cumpriu. Paulo falando. Agora que nós já identificamos que tem um problema, na verdade tem mais, né? Tem 29.999 problemas, pelo menos. Agora que nós já identificamos isso, porque não adianta também a gente identificar que existe um problema, tá, e daí? Vamos arrumar uma solução, aí formam-se concílios e reuniões e vamos resolver. Não, a resposta está aqui. A resposta está aqui. O Criador é tão perfeito que Ele mostrou o seu plano, Ele fez o plano, mostrou o seu plano ao seu povo e deu instruções de, se porventura esse plano estivesse de alguma forma sendo deturpado, como ele seria restaurado. A Escritura. Como nós vamos analisar um erro? Olhando para a estrutura. E por onde que a gente começa? Olhando para a estrutura do plano, olhando para a Escritura sagrada. É por aqui que a gente começa? Mas aonde que a gente começa? Até nisso, o Eterno teve misericórdia de nós e nos deixou conselhos. Ele dá um conselho muito edificante para uma das igrejas. Lembra? Lá no livro de Apocalipse, no capítulo 2, o verso 5, ele diz assim, ele está chamando a atenção de uma das suas igrejas. Ele está chamando para que eles consertem. Olha que amor. Olha o que ele diz. Lembre-se de onde você caiu. Arrependa-se e pratique as boas obras que praticava no início. Veja bem. Lá na minha terra eles diriam que eu sou mineiro, né? Então lá eles diriam que aqui o Criador deixou a faca e o queijo na nossa mão. Só cortar. Lembre-se de onde você caiu, arrependa-se e pratique as boas obras que praticava no início. Gente, tá muito claro isso aqui. Ele está falando do caráter dessa igreja. Pratique as boas obras do início. Ele está falando do conjunto de ações. Ele está dizendo o seguinte, olhe para onde você parou, para onde você caiu.
para onde você deixou de caminhar. Olhe para lá, especificamente para lá, e pratique de novo as boas obras que você praticava. Ação, ele está falando de ações. Quais ações são essas? Aí nós vamos ter que fazer esse exercício de retornar. E de novo, e de novo, e de novo, até achar as práticas iniciais. Até achar o princípio. Até achar como era no começo do caminho. Está aqui o segredo. Olhe para onde você caiu e retorne a praticar as boas obras que você praticava no começo. Ação. Práticas. Parâmetro. E qual é o parâmetro da igreja? Olha, com tristeza no coração, a gente pode afirmar que a maioria dos parâmetros das igrejas hoje são os seus líderes ou a doutrina própria que algum conjunto de liderança chegou a uma conclusão, especificou e disse, a nossa denominação ou a nossa igreja segue tal linha. Não, mas eu penso diferente de você, então eu monto uma para mim aqui, e a nossa igreja, para poder caber o grupo que não cabe na sua, então eu vou ter como parâmetro o que esse grupo aqui pensa. Sabe qual que é o parâmetro da igreja, que é a promessa do Criador? É a igreja de Atos. Sabe por que eu sei disso? Porque a igreja de Atos é o cumprimento da promessa feita a Abraão, Isaac e Jacó. E quem diz isso não sou eu, é Paulo. O que foi prometido aos nossos antepassados se cumpriu. Gentios e demais tementes a Deus, reunidos para ouvir o evangelho. Esse é o padrão da igreja. Essa é a igreja de Atos. Não só mais o povo único, exclusivo da genealogia, da genética de Abraão, mas um povo agora que também se une ao povo de Abraão através do Messias, pela fé nas promessas. A igreja de Atos tem que ser o padrão. Lembre-se de onde caiu e retorne às boas práticas. Arrependa-se. Nós precisamos arrepender-nos do parâmetro que nós estruturamos a igreja atual. E nós devemos retornar, olhar para trás, olhar para o parâmetro que o Criador deixou e que se cumpriu pela sua promessa, a igreja de Atos, e retornar a fazer o que ela fazia. Olha o segredo aí. O que a igreja de Atos fazia? É isso que nós temos que nos perguntar. Qual era o parâmetro da igreja de Atos? Quais eram as ações da igreja de Atos? Na igreja primitiva, na igreja onde Paulo estava pregando, a plenitude da promessa feita a Abraão, a Isaac e Jacó havia se cumprido. Farei de vocês uma congregação de povos. E aí Paulo está falando para gentios tementes a Deus e para Israel. Olha a congregação de povos aí. Diferentes nações se rendem ao Deus de Israel, abandonando as suas práticas pagãs, substituindo essas práticas pagãs pelas práticas, caráter, ações de Israel. Mais uma confirmação para você aí, para você ter certeza que isso não está saindo da minha cabeça. Eu estou traçando uma lógica para mostrar para você qual é o parâmetro, qual é a identidade da igreja. Em Efésios 2, do verso 11 ao 20, eu vou ter que ler. Efésios 2, do 11 ao 20. Vamos achar isso aqui.
porque o texto é profundo demais para eu poder só citar por cima. Vamos lá. Efésios 2, do 11 ao 20. Olha o que o apóstolo Paulo escreve. Por isso, lembrem-se do seu estado anterior. Vocês, gentios por nascimento, chamados incircuncisão por aqueles que apenas por meio da operação da carne são chamados circuncisão. Naquele tempo, antes da mudança de vocês, naquele tempo em que vocês eram gentios, naquele tempo vocês não tinham o Messias, estavam alienados da vida nacional de Israel, eram estrangeiros das alianças que incorporavam a promessa de Deus, estavam neste mundo sem esperança e sem Deus. Agora olha o que aconteceu. Agora, porém, vocês que estavam longe foram aproximados por meio do derramamento do sangue do Messias, porque Ele mesmo é a nossa paz. De nós fez um só e derrubou o muro que nos dividia. Nós somos aproximados ao caráter do povo de Deus. Nós fomos aproximados a Israel. As nossas práticas pagãs foram deixadas de lado para iniciarmos agora práticas exclusivas de povo do Eterno. Práticas exclusivas da igreja. Nós fomos aproximados, exclusivos, tornados santificados, separados, tesouro de Deus. Se nós entendemos tudo isso até agora, que é a identidade, que é a igreja tem uma identidade específica da promessa. Por que existem 30 mil denominações? Todas elas afirmando que são da promessa, que são o cumprimento da igreja. Por que nós temos 30 mil? Sabe por quê? Porque não existe mais no horizonte dessas denominações o que é ser exclusivo, o que é ser santo, o que é ser separado, o que é ser carral, eclesia, povo, agrupamento de Deus. E se não tem essa identidade, qualquer identidade serve. Se a identidade específica já não está lá, qualquer outra identidade que se apresente é a identidade. Se torna ideal. Qualquer prática vale. Não são tesouro particular do Eterno. É qualquer coisa. Muito disso é porque em algum momento da história foi dito, presta atenção nisso, em algum momento da história foi dito que a igreja teve o seu início em Atos. Já ouviu isso? A igreja teve o seu início em Atos 2, com a descida do Espírito Santo. Você já ouviu isso, não já? Essa informação está equivocada. Ela está faltando uma parte. A igreja não teve o seu início em Atos. A igreja teve o seu início na promessa que Deus fez para Abraão, que ele reconfirmou para Isaac, e que teve início em Jacó, passado a José e seus filhos Efraim e Manassés, ou Manassés e Efraim, posteriormente com Moisés, formando a congregação do Eterno, a carral de Deus, a eclesia de Deus, e que em Atos 2 tem a sua plenitude, não só em Jerusalém, mas em toda a Judéia, Samaria e os confins da terra. Tesouro particular do Eterno, exclusivo. A promessa é eterna. Qualquer ajuntamento que não seja
participante, desdobramento da promessa feita a Abraão, Isaac e Jacó, pode ser qualquer coisa. Só não pode ser chamado de igreja. Porque igreja tem a ver com a promessa eterna feita anteriormente aos nossos antepassados e que se cumpriu no Messias. Israelitas e gentios tementes a Deus. Atos 13 eu estou lendo. Essa é a identidade da igreja. Israelitas e gentios tementes a Deus, aproximados ao povo de Deus, a Israel. Como é que se aproxima alguém, um indivíduo de outro? Como é que eles se tornam próximos? Como é que um povo se torna próximo ao outro? Eles têm coisas em comum. Eles têm práticas em comum. As práticas não podem ser opostas. Elas podem sim ser diferentes culturalmente. Mas naquilo que é caro, naquilo que é base, naquilo que é fundamental, eles têm que ser iguais. Eles têm que ter em comum. Porque senão eles não são próximos. Eles são opostos, eles são diferentes. Aproximados, nós somos aproximados, nós somos trazidos para as práticas próximas. Está entendendo a lógica? Vou lembrar de novo Apocalipse 2:5. Lembre-se de onde você caiu. Arrependa-se e pratique de novo as boas obras que você antes praticava. A igreja, aqui tem outro detalhe que a gente precisa falar. Talvez você tenha aprendido que a igreja substituiu Israel. Já ouviu isso alguma vez? Não. Israel foi lá no Antigo Testamento. Nós somos a igreja do Novo Testamento. Viu por que eu falei que a Bíblia tem que ser estudada do Gênesis ao Apocalipse? Um contexto integral. Por isso. Porque senão, esse tipo de afirmação equivocada forma doutrinas que tiram a identidade da igreja. Esse tipo de entendimento, separando o Antigo e Novo Testamento, anula a identidade da igreja. A igreja não substitui Israel. Ela é Israel. Crente no Messias e ensinando as demais nações a abandonar o seu paganismo e a servir ao único e verdadeiro Deus, o Deus de Israel. Essa é a igreja. Israelitas, crentes no Messias e antigos gentios, porque agora não são mais gentios, porque foram aproximados de Israel, feitos um só no Messias, Yeshua, Jesus, o Salvador do mundo. Nós precisamos restaurar a identidade da igreja. Restaurar. Fazer olhar para onde caiu. Não é só apontar defeito. Não é só dizer que está errado. É restaurar. E para restaurar, significa reconstruir. Derrubar o que precisa ser derrubado. Mas não é só deixar derrubado, não. É construir da maneira certa. E é para isso que o Criador nos chamou. Para derrubar muralhas construídas errado. E reconstruir. Restaurar. Tudo no seu lugar. Tirando de onde? Da minha cabeça? Da minha ideia? Do desejo do meu coração? Não. Tirando daqui. Tirando do manual que ele nos deixou, a sua palavra, que contém as promessas. E se a promessa é eterna, eu tenho certeza de uma coisa.
ela se cumprirá do início ao final. Seja participante. Vem restaurar com a gente. Aliança Restauracionista, Caminho Antigo, faz esse convite para você. Divulgue essa mensagem. E você que prega em igrejas, prega em comunidades, leve essa mensagem de restauração. E seja um caminho de restauração do eterno para a sua igreja. Que Deus nos abençoe. E até a próxima reflexão bíblica. Um forte abraço. Que Deus nos abençoe.